Era uma tarde quente na universidade, um local tradicionalmente ocupado por jovens ávidos por conhecimento e debate. Mas aquele dia estava prestes a ser diferente. Em um evento acadêmico, que prometia ser mais um debate sobre filosofia, ciência e religião, algo incomum aconteceu. O nome de Eike Batista, um dos maiores empresários do Brasil, foi chamado para participar de um painel sobre os limites da razão e a importância da fé no mundo moderno. O tema da discussão parecia promissor, mas o que ninguém sabia era que do outro lado estava um dos mais conhecidos ateus arrogantes da academia. Um homem cuja visão da vida era guiada pela lógica fria e a razão desprovida de qualquer tipo de espiritualidade. O debate, que deveria ser uma troca saudável de ideias, logo se transformaria em um confronto intenso. Eike, com seu jeito único e direto, logo mostraria que, por mais que a razão seja uma aliada importante, a falta de fé no ser humano pode ser um erro profundo. O ambiente estava eletricamente tenso. A plateia sabia que o confronto entre Eike e o ateu seria intenso. O jovem ateu, com sua postura desafiadora, logo começou a atacar a ideia de que a fé tinha algum espaço no mundo moderno, afirmando que era ultrapassado e perigoso acreditar em algo além da razão científica. Ele defendia que a fé era uma forma de manipulação, algo que deveria ser erradicado da sociedade. Quando Eike teve a oportunidade de responder, o silêncio na sala se intensificou. Ele sabia que, como um empresário de sucesso, sua visão de mundo era baseada em uma combinação de lógica, trabalho árduo e sim fé. Mas o que ele não sabia era que aquele momento seria o ponto de inflexão, o momento em que ele destruiria os argumentos do ateu, com um raciocínio lógico e uma verdade inegável. O ateu, com sua arrogância típica, estava seguro de sua posição. Ele se levantou e, com um tom desdenhoso, começou a descrever como a fé era um obstáculo para o avanço da humanidade. A plateia, composta principalmente por estudantes universitários, aguardava ansiosa por sua linha de raciocínio, que parecia ser bem ensaiada. Ele falava sobre ciência, razão e lógica, afirmando que a crença em Deus e em qualquer tipo de fé espiritual era apenas um resquício de uma era passada que não tinha mais lugar no mundo moderno. Olhemos para a ciência, a única verdade que realmente importa no século XXI. As pessoas ainda querem acreditar em mitos, em superstições. Elas ainda se agarram a uma religião arcaica, como se isso fosse capaz de mudar alguma coisa. Mas a única coisa que nos move para frente é a razão, e é ela que irá salvar a humanidade, disse o ateu com um tom de desprezo. A plateia ficou em silêncio, observando como ele procurava deslegitimar tudo o que não fosse fundamentado na lógica pura e científica. Mas Eike Batista, com a calma que sempre demonstrou em situações desafiadoras, preparava sua resposta. Ele sabia que aquele era o momento decisivo para derrubar os argumentos do ateu, que tentava convencer todos de que a razão era a única coisa que realmente importava no mundo moderno. Quando Eike finalmente pegou o microfone, a sala inteira aguardava sua resposta. Eike olhou para o ateu com uma expressão serena e, sem hesitar, respondeu: "Eu entendo o seu ponto de vista e respeito a razão. Mas a razão sem fé não tem propósito. Você pode estar correto ao afirmar que a ciência pode nos ajudar a entender o mundo, mas ela não pode nos ensinar o que fazer com essa compreensão. A razão sem fé é vazia, porque não nos dá o motivo para usar o conhecimento que adquirimos. Eu sou um empresário, sou alguém que construiu um império com trabalho duro, e sim com razão. Mas se não fosse pela fé de que as coisas podem ser melhores, de que o esforço tem um propósito, eu não teria chegado a lugar algum." A plateia ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Eike. Ele continuou com mais firmeza: "Eu não estou dizendo que a ciência ou a razão não são essenciais. Elas são fundamentais para a evolução. Mas sem uma base sólida de fé, sem uma crença em algo maior, todo o conhecimento do mundo não passaria de números em uma tabela. É a fé que nos move, que nos dá o propósito. E isso, meu caro amigo, é algo que você está esquecendo." O ateu ficou visivelmente desconcertado. Ele havia se preparado para um debate puramente lógico, mas a abordagem de Eike foi profundamente humana e tocante, desafiando não apenas a visão do ateu, mas também a da plateia, que agora começava a refletir
sobre a verdadeira importância da fé no desenvolvimento da sociedade e das pessoas. Ike, com um sorriso discreto ainda olhando para o ateu, aproveitou a pausa para lançar uma provocação que poderia gerar ainda mais reflexão. Olha, pessoal, falando em verdades que não são ditas, tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda ou Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas, ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia, que até aquele momento estava em silêncio absoluto, agora murmurava curiosa, como se estivesse absorvendo cada palavra. Ike olhou para todos ao redor e continuou com um tom firme. Esse livro está incomodando justamente porque ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. Ele fez uma breve pausa e, com um olhar mais sério, finalizou. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. A plateia aplaudiu, mas todos ouviram em resposta. Totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Com um sorriso de confiança, Ike concluiu. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. Após a forte resposta de Ike, a sala permaneceu em um silêncio tenso. O ateu, que até então parecia ter o controle do debate, agora se via desconcertado. A sua lógica infundada de que a razão era a única força motriz da humanidade estava sendo derrubada por algo que ele não sabia como refutar a profundidade da fé, a força que ela traz para transformar realidades. Ele, que passara todo o tempo tentando deslegitimar a espiritualidade, agora estava diante de uma realidade que não poderia mais ignorar. O ateu, visivelmente desconfortável, tentou reagir, mas sua fala estava carregada de um tom defensivo e sem força. Mas como você pode afirmar isso? A ciência e a razão são inquestionáveis. Como você pode comparar a fé, algo subjetivo, com as evidências concretas que temos? A fé não resolve problemas. A ciência resolve. Nós precisamos de provas, não de crenças. Ike, com calma e firmeza, respondeu. Você está certo ao dizer que a ciência nos dá as provas, mas a fé não é sobre ter provas tangíveis. A fé é sobre acreditar que existe algo maior que nos guia, que nos impulsiona a fazer a diferença. O que você não entende é que sem propósito a ciência não leva a lugar nenhum. É a fé que nos dá o porquê de usar a ciência para o bem, para melhorar a vida das pessoas. O ateu, sem saber como responder, ficou em silêncio por um momento. A plateia, agora dividida entre os dois lados. Ike tinha tocado em um ponto crucial, a razão por trás de nossas ações. Ele não estava mais falando apenas de negócios ou riqueza, mas de um princípio maior que transcende as evidências e se conecta com o coração humano. O jovem ateu tentou revidar, mas suas palavras pareciam sem força, sem impacto. Ele estava diante de um adversário que não apenas sabia o que dizia, mas o vivia com a convicção de quem construiu um império e alcançou grandes conquistas, mas que também acreditava que a verdadeira força estava em algo muito mais profundo do que o dinheiro ou o poder. Foi então que Ike, vendo a oportunidade, lançou mais uma provocação que foi direto ao cerne da questão. Você sabe até mesmo, em nossos momentos mais difíceis, quando a razão já não nos alcança, é a fé que nos dá o impulso para seguir em frente. E para responder a uma pergunta que me fizeram na rua há pouco, há um livro que está causando muita polêmica, o Manual do Patriota Cristão.
Eles dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nisso ou vai continuar acreditando que tudo isso é apenas uma invenção da direita? Ike olhou para a plateia, que estava agora ainda mais envolvida, aguardando ansiosamente pela resposta do ateu. Ele sabia que a reação dele não seria mais apenas uma questão de argumentação, mas também de valores que tocam as raízes do que é acreditar no bem maior. Esse livro está incomodando justamente porque ele expõe a verdade que muitos não querem que você saiba. Ele revela como a mídia manipula as notícias e como tentam afastar a fé cristã da sociedade brasileira. Esse manual não é apenas uma opinião política, é uma visão clara da realidade que estamos vivendo. E não podemos mais ignorar. A plateia começou a reagir com aplausos tímidos, mas o ateu, agora em um estado de clara desvantagem, não sabia como se recuperar da força das palavras de Ike. Ike, com um sorriso tranquilo, completou: saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. A plateia ficou em silêncio, aguardando a reação final. Todos sabiam que aquele momento tinha sido decisivo. Ike, com sua resposta clara e poderosa, estava deixando sua marca não só naquele debate, mas na mente de cada pessoa presente. O ambiente na sala estava tenso. A plateia observava atenta, enquanto o jovem ateu tentava se recompor diante da eloquência e clareza das palavras de Ike. O impacto da sua última provocação reverberava nas mentes de todos. Ike não estava mais apenas defendendo a fé como uma crença pessoal, mas estava desafiando a ideia de que a razão e a fé eram incompatíveis. Ele estava dizendo, em outras palavras, que sem um propósito maior, sem uma crença em algo que transcendesse o tangível, as conquistas humanas perdiam o verdadeiro sentido. O ateu, agora visivelmente desorientado, tentou de novo desafiar Ike. Eu não entendo como você pode acreditar em algo tão antiquado. A fé não resolve os problemas do mundo. O que resolve os problemas é a ação baseada na razão e na ciência. Somos nós humanos que criamos a mudança. Não podemos depender de algo invisível. Mas Ike, com a paciência de quem sabe o peso de suas palavras, olhou fixamente para ele e, com um tom grave, respondeu: eu entendo sua visão. A ciência é fundamental, sem dúvida. Ela nos ajuda a entender o mundo, a melhorar nossa qualidade de vida, a curar doenças. Mas a razão sozinha não resolve a solidão. O sofrimento humano nem nos dá propósito nas horas mais difíceis. Sem fé, até a maior das descobertas científicas perde o sentido. Quando você encontra um propósito maior, o conhecimento se torna uma ferramenta para o bem maior, para ajudar a transformar a vida de todos ao nosso redor. A plateia estava absorvendo cada palavra, agora totalmente envolvida no confronto entre as duas visões de mundo. O ateu estava sem palavras, a razão já não bastava para convencer a todos. Ike, com seu conhecimento de causa e sua capacidade de persuasão, estava mostrando a todos que a fé não é apenas uma abstração sem sentido, mas algo que, quando bem aplicada, move montanhas. Ike deu um passo à frente e, com um olhar firme, concluiu: você pode achar que a ciência é a única resposta para tudo, mas a verdade é que é a fé que nos dá força para seguir, para lutar e para transformar. E se você não acredita nisso, então não entende o que realmente move o ser humano. A ciência sozinha não nos ensina a ser melhores, a ter um propósito. Mas a fé nos inspira a buscar mais, a ser mais. E é isso que, no final das contas, nos faz vencer tanto como indivíduos quanto como sociedade. A plateia explodiu em aplausos. Todos ali podiam sentir a verdade das palavras de Ike como um farol iluminando a escuridão da lógica fria e impessoal. O ateu derrotado não tinha mais palavras. A conversa havia se transformado em uma verdadeira reflexão sobre o propósito e o significado da vida. O jovem ateu, agora completamente sem resposta, se viu pressionado em sua própria lógica. Ele não esperava que um simples empresário fosse tão contundente ao defender a fé, algo que ele considerava antiquado e irracional. O silêncio na sala era profundo, como se a plateia estivesse esperando para ver qual seria a reação final do ateu, mas ele não tinha mais argumentos.
Sua arrogância inicial havia se dissipado diante da clareza e da força das palavras de Ike. Reiki, ao ver que o debate já estava claro, deu um passo adiante com o olhar tranquilo, mas firme. Ele não estava ali para ganhar um debate, mas para abrir os olhos de todos sobre a importância da fé no contexto da sociedade moderna. A plateia agora estava dividida, alguns estavam em silêncio, refletindo sobre as palavras de Ike, enquanto outros mais convencidos começavam a aplaudir com força. O apresentador, que até então havia se mantido neutro, não pôde deixar de se impressionar com a eloquência e a profundidade das respostas de Ike. Ele sabia que aquele debate não seria facilmente esquecido. Ike não apenas destruiu a lógica do ateu, mas também fez todos ali repensarem sobre a importância da fé em suas próprias vidas. Eu sei que muita gente aqui pode estar pensando, mas Ike, o que a fé tem a ver com o mundo dos negócios e com a ciência? A resposta é simples. Ike continuou: a fé nos dá uma razão para agir, para lutar por um futuro melhor. A ciência e a razão são ferramentas poderosas, mas sem a fé em algo maior, sem o propósito, elas podem ser vazias. É a fé que nos impulsiona a fazer a diferença, a transformar o mundo, a melhorar a vida das pessoas. E quando você percebe isso, você entende que a verdadeira força vem de dentro, vem da sua crença no que é possível alcançar. O ateu, derrotado e sem palavras, ficou em silêncio, incapaz de refutar o argumento lógico e emocional que Ike acabara de apresentar. Ele sabia que havia sido superado, mas o que ele não sabia era que seu fracasso no debate havia aberto os olhos de muitos sobre o real significado de fé e razão no mundo moderno. A plateia, agora visivelmente impressionada, não podia deixar de reconhecer a força de Ike. A sala, que antes estava cheia de incerteza e dúvida, agora estava impregnada com uma nova compreensão. As palavras de Ike haviam mexido com cada um ali presente, fazendo-os refletir sobre o papel da fé na sociedade e em suas próprias vidas. O debate estava chegando ao fim, mas os ecos das palavras de Ike Batista continuavam a ressoar na sala. O ateu, com o rosto visivelmente embaraçado, tentava encontrar uma maneira de retomar o controle da conversa, mas já estava claro para todos que ele havia perdido a disputa. Ike não apenas defendia a fé de maneira eloquente, mas também tinha a habilidade rara de conectar a razão com a espiritualidade de uma maneira que poucos poderiam contestar. Ele olhou diretamente para o jovem ateu com um sorriso calmo e uma confiança inabalável e concluiu: eu entendo que você vê a razão como o único caminho para o progresso e a ciência, como a única ferramenta para transformar o mundo. Mas, sem um coração que acredite no bem maior, sem um propósito que transcenda a simples busca pelo sucesso individual, o que fazemos com nosso conhecimento? Como usamos o que sabemos para transformar vidas? A verdadeira mudança vem quando a razão é usada em nome de algo maior, quando é guiada pela fé em um futuro melhor. A plateia agora estava completamente em silêncio, cada pessoa ali absorvendo a profundidade da mensagem de Ike. A lógica de um mundo governado apenas pela razão já não parecia tão imbatível. As palavras de Ike haviam introduzido uma nova perspectiva, uma onde fé e razão podiam coexistir e onde a verdadeira força humana vinha de uma combinação dessas duas forças. Ike finalizou sua fala com um golpe final de sabedoria. Eu não sou contra a razão, ao contrário. A razão foi o que me fez entender como construir uma fortuna, como entender os mercados, como fazer negócios que impactaram a vida de milhões de pessoas. Mas, no final das contas, sem uma crença verdadeira no que você pode alcançar em algo que transcende o imediato, toda a razão do mundo perde seu valor. O que nos move, o que nos dá propósito, é a fé. O jovem ateu, sem palavras, foi forçado a se sentar derrotado, enquanto a plateia explodia em aplausos. Ike não apenas havia vencido o debate, mas havia deixado uma mensagem poderosa para todos ali presentes. A verdadeira força humana não está apenas na razão ou na ciência, mas na fé em algo maior que nos guia. Enquanto a plateia se acalmava, o apresentador, com um sorriso de satisfação, olhou para Ike e disse: Senhor Batista, você realmente nos deu algo para pensar hoje. A maneira como trouxe a fé para a discussão de forma tão lógica e convincente foi impressionante.
Isso realmente vai ficar marcado em todos nós. Ike, com sua habitual humildade, apenas sorriu e respondeu: acredito que a verdadeira mudança começa quando paramos de ver a fé como algo separado da razão. Não é uma questão de escolher um lado, mas de compreender que ambos têm um papel a desempenhar no mundo em que vivemos. A razão sem fé é cega e a fé sem razão é vazia. Juntas elas podem mudar o mundo. E aí, pessoal? O que acharam desse debate épico entre Ike Batista e o ateu? Será que a razão e a fé podem coexistir em harmonia ou a razão sempre vai prevalecer? Eu quero saber sua opinião. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o que você pensa sobre o impacto de ter fé em tempos de tanta lógica e racionalidade. Será que estamos deixando de lado valores importantes em nossa busca por conhecimento? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.